E se eu te dissesse que sua dor de cabeça não é o problema? É a mensagem? Que essa pressão na sua testa, esse latejar que insiste em voltar, é só o seu corpo tentando dizer o que sua boca nunca teve coragem? Você chama de enxaqueca. Coloca a culpa no estresse, na TPM, no excesso de trabalho. Mas no fundo, é excesso de pensamentos não vividos, verdades engolidas, vontades caladas. A dor não vem do nada, ela vem de um lugar. Um lugar onde você tentou ser forte demais por tempo demais. Onde você se acostumou a engolir o choro, sorrir por educação, concordar por medo de rejeição. E agora sua cabeça dói, não por fraqueza, mas porque sua mente está exausta de tentar controlar tudo. Você sente culpa por parar, se sente inútil quando descansa. E cada vez que tenta ignorar esse corpo que pede ajuda, ele aumenta o volume, ele aperta, ele pulsa. Porque a dor de cabeça não é uma falha, é um pedido, um grito silencioso da sua alma dizendo: me escuta. E se você começasse agora a ouvir, a sentir, a se permitir, Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo. Está prestes a entender o que o seu corpo tenta dizer toda vez que sua cabeça grita. Porque a dor é real. Mas a cura começa agora. Seu cérebro não foi feito para carregar tudo o tempo todo. Mas, mesmo assim, você insiste em resolver, prever, planejar, controlar. E quando a mente entra em modo de sobrevivência, ela aciona o que os neurocientistas chamam de hiperatividade do córtex pré-frontal, a parte racional, que tenta tomar todas as decisões o tempo inteiro. Só que esse estado de alerta constante tem um preço. E o nome desse preço, muitas vezes, é dor. Segundo estudos da Harvard Medical School e do National Institute of Mental Health, o cérebro não diferencia dor física de dor emocional. E quando emoções são reprimidas, o sistema límbico aciona regiões do cérebro associadas à dor real, como o giro cingulado anterior e a ínsula. Em outras palavras, quando você cala o que sente, seu corpo começa a gritar. E não é por acaso que dói na cabeça. A região frontal, que governa a lógica, o planejamento, o julgamento, é a mesma que fica congestionada quando você se afasta da sua intuição, das suas emoções e do que realmente precisa sentir. É como se o cérebro dissesse: eu não aguento mais pensar por você sozinho. Você tenta resolver com analgésico, mas a raiz do problema não está no crânio. Está no que você pensa o dia inteiro e nunca verbaliza. No conflito entre o que você quer dizer e o que sente que não pode. Nas decisões que você adia. Nos nãos que você engole. No medo constante de decepcionar alguém. A neurociência mostra: emoções reprimidas se tornam sintomas. E a dor de cabeça crônica, especialmente em quem vive em estado de alerta, é um código neurológico do corpo dizendo: chega. Chega de se desconectar. Chega de fugir. Chega de pensar tanto que você se perde de si. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais sua cabeça dói. Porque a dor é, muitas vezes, a última estratégia do corpo para te devolver ao presente e ao que é verdadeiro. A dor na sua cabeça não é aleatória. Ela tem um endereço, um significado e uma história. A psicossomática, ciência que estuda como as emoções se transformam em sintomas físicos, já mapeou o que muitos ainda ignoram. O corpo fala. Sempre falou. A testa, por exemplo, é território simbólico do futuro. Quando você vive antecipando, tentando prever o que vai dar errado, imaginando todas as possibilidades para não se frustrar, é aqui que dói. Dói porque o cérebro está em hiperatividade beta, excesso de vigilância, como mostrou o Dr. Joe Dispenza em estudos de ressonância funcional com pacientes cronicamente ansiosos. Dói porque você está sempre um passo à frente e nunca onde deveria estar, no agora. As têmporas são mais sutis, mas não menos reveladoras. Elas carregam a tensão da dualidade. O que eu penso versus o que eu sinto. O que eu desejo versus o que eu permito. Quando há um conflito interno entre razão e emoção, e você escolhe quase sempre silenciar o coração, o corpo memoriza e tensiona. Por isso,
Muitas dores laterais da cabeça são associadas a pessoas que vivem dizendo sim, por medo de perder, quando tudo dentro delas grita não. E a nuca? A medicina oriental, a medicina germânica e até o Instituto Upledger de Terapia Crânio-Sacral convergem num ponto. A nuca guarda o passado. É onde o corpo ancora memórias, traumas não elaborados, vozes antigas que ainda te pesam, mesmo que você já tenha perdoado. Aquela dor que surge quando você tenta relaxar, mas sente como se carregasse o mundo nas costas, ela vem daí, do que você achou que superou, mas ainda vive em silêncio dentro de você. Seu corpo é um diário, e a dor de cabeça é uma anotação urgente que você se recusa a ler. Ela diz: escuta o que você tem medo de admitir. Ela sussurra: para de mentir para si mesma. Ela implora: não reprima mais o que você sente. Porque sim, sua dor de cabeça carrega histórias que você nunca ousou contar, mas que, a partir de hoje, você pode começar a liberar, sentindo, aceitando e se escolhendo. Chega uma hora em que o pensamento já não resolve, em que o analgésico só empurra a dor para depois, e em que o único caminho real é descer da mente para o corpo. Esse ritual não é só uma técnica, é uma reconexão, e começa com um gesto simples: o toque. Toque nas têmporas, com uma gota de óleo essencial de hortelã, se você precisa clarear, despertar, liberar tensão. Ou lavanda, se o seu corpo está pedindo silêncio, acolhimento, leveza. A ciência comprova. Óleos essenciais ativam diretamente o sistema límbico, responsável pelas emoções e pela memória afetiva. Estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology mostra que o mentol presente na hortelã ativa receptores TRPM8, que reduzem a percepção da dor e relaxam o sistema nervoso periférico. Agora, respire. Pela primeira vez no dia, respire de verdade. Respiração 4-7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, solte lentamente por 8. Essa técnica foi validada pelo Dr. Andrew Weil, da Universidade do Arizona, como um método eficaz para reequilibrar o sistema nervoso autônomo, reduzindo a atividade simpática, de luta ou fuga, e ativando o parasimpático, de relaxamento e cura. O corpo entende que está seguro, e quando há segurança, a dor pode recuar. Enquanto respira, repita mentalmente, como um código de liberação: minha mente não precisa controlar, meu corpo tem permissão para sentir. Agora escreva, não com a razão, mas com o coração. Pegue um papel e responda sem censura: qual verdade eu venho tentando evitar? Não precisa ser bonito, precisa ser honesto. Essa combinação, toque, aroma, respiração e escrita, ativa múltiplos centros de processamento emocional no cérebro e transforma a dor em consciência, a tensão em presença, a repressão em expressão. Seu corpo não quer que você lute contra ele. Ele quer que você finalmente o ouça. Quando você ouve sua dor, ela não precisa mais gritar, porque dor ignorada se repete, mas dor acolhida se transforma. Hoje, a neurociência já comprova o que as tradições antigas sempre souberam. O corpo registra tudo o que a mente não processa. Segundo o Dr. Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, sintomas físicos persistentes são, muitas vezes, a linguagem do trauma emocional não integrado. E a dor de cabeça, nesse contexto, é mais do que uma dor. É um pedido de realinhamento entre o que você pensa, sente e vive. Bruce Lipton, biólogo celular da Stanford University, mostra na epigenética que nossos pensamentos e emoções alteram literalmente a expressão genética, e que estados de repressão e estresse crônico ativam genes inflamatórios, enquanto estados de verdade interior restauram o equilíbrio celular. Não é mágica, é ciência. Quando você começa a viver em coerência, mente, coração e ação na mesma frequência, o corpo sai do modo sobrevivência e entra em modo regenerativo. Você não precisa mais lutar contra a dor. Você se torna maior do que ela. E isso não significa que você nunca mais vai sentir.
significa que você nunca mais vai ignorar. Porque o seu corpo não quer mais remédio. Ele quer reconexão. Quer que você volte para casa. Para dentro. Para você. Então respira. Fecha os olhos. E diz em voz baixa, como quem sela um compromisso sagrado: hoje, eu escolho a leveza de ser quem eu sou, sem máscaras, sem tensão. E se um dia a dor voltar, que ela não seja um castigo, mas um lembrete de que você merece viver em verdade. Sempre.